ou melhor? Então vamos apresentar o nosso convidado? Felipe Sabará, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo. O cara é empresário, foi secretário de Assistência e Desenvolvimento Social do Dória, na Prefeitura de São Paulo, após a saída, lembre-se dela, Soninha, que foi muito constrangedor. Olá, Sabará, tudo bem? Fala, Daniel, tudo bem? Tudo bom, tudo gostoso. Falando bem pertinho. Virou até um programa meu aqui. Pode tocar. Posso tocar? Sabe o que eu quero saber? Você fez com tanta categoria. Todos os candidatos da Prefeitura de São Paulo não estão alinhados com o Bolsonaro e perderam a sua popularidade. Você tem a bênção do mito para a sua candidatura? Aproveita e fala qual nota se daria pro Mandrião, pro Bolsonaro. De 0 a 10, que nota se daria para a gestão dele? Bom, vou responder primeiro, Daniel. Bom, sobre bênção do mito, né? Eu acho que ele não vai se envolver, pelo menos o que ele disse, que não vai se envolver nas eleições municipais, pelo menos por enquanto. Eu acredito que as eleições municipais são eleições mais focadas nas cidades, obviamente. Pode ser que, acho que no segundo turno, tenha algum alinhamento, mas as propostas têm que ser focadas para os cidadãos da cidade, né? E, da minha parte, eu tenho focado em princípios e valores, enfim, aquilo que a gente tem trabalhado para o plano de governo. Eu escolhi uma vice que trabalhou com o Guedes, então tem um alinhamento aí na economia. Nós não contratamos nenhum especialista para fazer o plano, porque a própria Marina Helena, nossa vice, é economista, e nós fizemos dentro de casa, com mais de 200 voluntários. A gente tem um plano bem alinhado, focado na direita, nas privatizações, na eficiência aqui do município. A minha experiência como secretário contou bastante, e a da Marina Helena também como diretora das privatizações lá em Brasília. Então tem um alinhamento aí das pautas da direita, né? Mas, de novo, vamos focar aqui em São Paulo, porque são cidadãos da cidade que demandam aqui um foco para a cidade, né? Em relação à nota de 0 a 10, só a nota, né? Então, assim, acho que... sua identificação com ele. Depende do critério, né? Acho que, o seu critério. Assim, com relação a... Você tem que dar uma nota, você é o professor 0 a 10. Com relação aos ministérios, eu acredito que a gente tem dois ministros muito competentes, o Guedes e o Tarcísio, que são ministros que assumiram pastas que no passado foram pastas bastante desastrosas. Na economia a gente viu como é que o país ficou, né? Principalmente com a Dilma e o Lula, o país quebrado. E na área da infraestrutura também, a gente tinha obras não acabadas, a gente tinha uma série de problemas, o Nordeste abandonado, e a gente vê que esses dois ministros estão indo muito bem. Agora, se eu fosse dar uma nota considerando também a pandemia, aí isso muda, porque... enfim, a pergunta que eu sempre faço é: se a pandemia começasse agora, né, a gente faria as mesmas coisas? Não. Eu acredito que não, Adriles. Então, por exemplo, fechamento horizontal. Eu duvido que o Brasil entraria nessa. Foi o que eu disse. Ou seja, Bolsonaro tinha razão, Sabará? Eu acredito que em algumas coisas O genocida tinha razão. Tá dando razão pra ele. O genocida. Ficar em casa foi importante. Não é qualquer um. Não é até que ponto? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. A economia sempre foi algo que foi questionado como ficaria. A gente vê que agora a gente tem um problemão para resolver, e nas prefeituras não vai ser diferente. Os prefeitos que hoje estão na frente nas pesquisas são os prefeitos que ficaram aparecendo aí, mesmo com decisões não boas, né? Terríveis, né? Enfim, então, assim, a pandemia, eu acho que ela mascarou muito o que seria um governo bom ou ruim. Começou muito bem, eu acho, o governo do Bolsonaro, e aí entrou uma pandemia. Então é difícil julgar e dar uma nota. Então você não consegue. Você é professor. Quem você achou? Né? Quem você achou um bom prefeito em São Paulo? No estado? Na cidade de São Paulo. Antes de pandemia, tudo na história de São Paulo. Na história. Eu acho que o Maluf foi um bom prefeito. Teve as suas questões aí, enfim, de corrupção, foi condenado. Mas fez muita coisa. Imagina São Paulo sem as obras do Maluf, né? Tanto que aqueles programas dele de TV demoravam minutos. Foi Maluf que fez. Rouba, mais faz. E aí tem o rouba, mais faz. Agora, para a sociedade, para a população, imagina São Paulo sem as realizações do Maluf. Então, o Maluf, para mim, foi o melhor prefeito se a gente for comparar, principalmente os recentes, né? Eu acho que a gente tem... Sabará, nessa linha de notas, eu queria que você fizesse um pouco de avaliação em relação ao Bruno Covas, porque ele diminuiu frotas, provocou aglomerações, soldou portas de comércio, criou horários assim mais esparsos para academias, provocando mais aglomerações. Em relação à pandemia e ao isolacionismo que ele defendeu e disse que salvou vidas sem oferecer nenhum dado estatístico que corroborasse isso, qual é a nota que você dá
para o nosso queridíssimo prefeito Bruno Covas? Bom, antes de dar nota, dizer assim que eu desejo... Escola de samba agora. Entrevista já era. Eu vou voltar para ele dar uma nota, então. Eu acho que o Bolsonaro, se a gente for analisar sem pandemia, 8, porque começou bem. A gente teve a reforma da Previdência, que foi uma vitória enorme para o Brasil. Enfim, não dá para falar que não está sendo bom. O Guedes é um super ministro, eu tenho relação com ele. O Tarcísio também acho que está indo bem. Então, vamos tirar a pandemia da história 8. Com a pandemia, eu acho que eu não teria feito uma série de coisas, principalmente o comportamento dele, que atrapalhou até ele mesmo. Ele mesmo depois reconheceu e deu uma sumida até da imprensa, né? Eu acho que eles perceberam que era melhor assim, porque criou uma série de polêmicas desnecessárias. Sim. Então, eu daria nota 6 pro presidente. Por quê? Porque eu acredito que com todas essas dificuldades do jeito que ele tem, ele sempre foi assim, quem votou nele sabe que ele foi assim, sempre foi assim, o governo federal fez uma série de medidas que, se não tivessem essas medidas, a gente estaria muito mal. Os R$200 que viraram 600, né? Mas tinham 200. Eu tenho acompanhado, eu frequento muito a periferia por causa dos programas sociais aí que eu sempre fiz. Você sempre trabalhou com isso, né? Você sempre trabalhou com programa social. Foi assim que eu fui chamado Então, mas você acha que São Paulo... Porque São Paulo tem São Paulo dos ricos e São Paulo dos pobres. Até as marginais é uma cidade que na Bélgica, né? Que a gente chama de Bélgica. Você passou da marginal, você cruzou as pontes, você tá na Etiópia. Cidade irregular, né? A diferença de expectativa de vida chega a 27 anos menos. Isso. Eu quero saber o seguinte, para quem você vai? Porque a gente já teve a administração, por exemplo, a Marta. A Marta, ela fez muita coisa em periferia. Fez o CEL, fez um monte de trabalho na periferia. Único. Isso, bilhete único e tal. O Jaiminho fez o negócio dos ônibus, da mobilidade urbana. A mobilidade dos ônibus, que deixou a classe. Então, São Paulo, você faz o Paulo Maluf, vou trabalhar para os Jardins. Aí você faz tudo aqui, aqui nessa região, ou vai para a perifa. E você sabe que São Paulo tem esse problema. Você vai trabalhar para quem? Olha, agora eu te ferrei, hein, amor? Não, assim, acho que tem que dividir a cidade em dois grupos mesmo. O principal problema hoje é a gestão das subprefeituras. Então, eu diria que a questão é colocar... o gabinete do prefeito tem que estar descentralizado. Então, se eu for prefeito aqui em São Paulo, vou ficar um dia da semana. São 32 subprefeituras, então, vamos falar, um mês tem 30 dias. Um dia por subprefeitura. A gente tem 96 distritos na cidade, divididos em 32 subprefeituras. O prefeito tem que ficar nas regiões. Eu acho errado o prefeito governar de um gabinete no Viaduto do Chá ali e tal. Um belo edifício, edifício Matarazzo, mas o prefeito tem que estar nas regiões. E as subprefeituras são nomeações políticas. Isso atrapalha muito, porque você tem uma pessoa que trabalha, vamos supor, numa subprefeitura da Sé, que não é da Sé, que não conhece a Sé, que foi uma indicação de deputado, de vereador, de cacique partidário. Sim. Então, a primeira coisa que a gente faria é processo seletivo para as subprefeituras, né? Então, isso já traz gente da localidade, né? Os critérios, pessoas administradoras que conheçam gestão, que saibam de orçamento e que, principalmente, sigam uma cartilha de eficiência. Então, uma espécie de franquia, né? Então, mas deixa eu perguntar um negócio para você. Mas isso não tem um arranjo? Porque, por exemplo, você vê... Para Bolsonaro, lá que a gente pode pegar esse exemplo, já que falou do Bolsonaro, os caras mais técnicos, o Tarcísio, esse Pazuello também, falam um pouco e fazem. E a gente tem o Mandetta, que era político, ele tinha intenção política, que é o cara que é candidato. Não, então, ele é candidato, então ele fala mais. O cara, para fazer isso, porque a gente sabe que lá tinha aquele acordo com os partidos e tal. Não é difícil você fazer na subprefeitura ter um critério técnico para escolher o subprefeito? Você não vai se comprometer lá? Eu acredito que não, porque, assim, primeiro, são coisas diferentes, né? Você vê, o governo federal ele tem um congresso com muitos deputados, 513 deputados, aqui a gente tem 55 vereadores. Né? A gente tem hoje em torno de 28 secretarias em São Paulo. Eu sou contra ter mais de 10. Boa. Eu faria 8 secretarias agrupadas por assunto. Então, essa é uma proposta que está também no nosso plano de governo que a gente vai apresentar aqui essa semana, né? A gente vai protocolar. Agrupar as secretarias por assunto, porque não dá para você imaginar que várias ilhas separadas vão governar São Paulo direito. E aí, abaixo da secretaria das subprefeituras, na minha opinião, você tinha que ter uma espécie de franquias que são as subprefeituras. E aí, com uma cartilha mesmo para o subprefeito seguir. Por que isso não atrapalharia a governabilidade, que é como se chama isso?
O Partido Novo, por exemplo, em Minas Gerais, chegou com um deputado estadual, né, o governador Romeu Zema, e ele está conseguindo ganhar e conseguir aprovar uma série de leis importantes lá em Minas, fazendo uma gestão, comentando para a população, né, e mostrando para a população como ele está fazendo isso. E aí existe uma pressão nos vereadores para que eles atuem em prol da população. A gente precisa mudar essa lógica de que sem os conluios políticos você não vai governar. Não é verdade. Hoje com as redes sociais, né, imagina... Se eu tiver lá rede social só dá briga. Eu vou mostrar para a população e falar, olha, esse vereador aqui... Você tá brigando na rede? É minha pergunta. Não, eu também tenho pergunta de briga, mas... Tá brigando na rede? Deixa o Alva primeiro. Qual que é a treta? Professor Vila? Tem briga aqui, ó. Professor Vila vai fazer a sabatina? Posso fazer a minha sabatina com o senhor? Que o senhor anda brigando com o Arthur, mamãe falei. Eu queria fazer uma pergunta simples, técnica, puxando até caixa ponta e tal. O senhor disse que, abre aspas, é o único direita raiz. Eu queria saber... qual é a diferença do senhor pro Arthur, que também diz que é de direita? Eu, por exemplo, eu sou de direita, eu voto em quem? Você no Arthur. Qual a diferença? Ele tá criticando ele, tá brigando no Twitter que eu tô vendo. Não, bom, primeira coisa, eu queria até mandar um abraço pro Arthur. Não vem fazer média, não. Eu conheço o Arthur, sou amigo do Arthur, gosto do Arthur, eu acho que ele faz um papel muito importante para a direita e para o liberalismo. Mas eu acredito, isso é uma coisa que eu já pedi para ele, inclusive pessoalmente, que ele deveria concluir o mandato como deputado estadual. Por quê? Porque a gente demorou muito tempo para ter um deputado como ele, que fiscaliza de fato, né? Ele é um youtuber, então ele já tinha essa personalidade de criticar, né? Quem não se lembra, né? Do quanto rende o FGTS. Sim. Então é um cara que eu sempre segui, então depois ficamos amigos. Para mim seria muito legal ver ele concluir o mandato como deputado estadual. Agora ele tem todo o direito de, se quer ser prefeito, de disputar, e a gente até conversa sobre isso, né? Tivemos conversa sobre isso. Agora, ali foi o próprio MBL começou a fazer alguns ataques no meu Twitter e eu falei, olha, vou responder por que eu entendo que o Arthur não é o melhor candidato e por que eu entendo que ele deveria concluir o mandato. E dei lá a minha explicação no Twitter. Então não foi um ataque, foi simplesmente uma resposta a perguntas. Tretinha. Mas falando nisso, eu preciso fazer um break rapidinho. Perguntas da audiência. A próxima vai ser sua. É um break rapidinho? Então um break rapidinho. Já a gente volta aqui na Jovem Pan. Felipe Sabará, no pique. Muito bem, meus queridíssimos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje Felipe Sabará, ele é candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo. E o Sami tinha uma pergunta para ele. Também o Sabará, empresário, foi secretário de Assistência e Desenvolvimento Social do Dória. E aí a pergunta dos ouvintes, vocês sabem que eles gostam de treta. E aí eles ficam me mandando, porque eu fico no chat aqui, me xingam também muito. Mentira, é dele mesmo. Padrinhos, O que aconteceu? Eles, não, tem aqui as reportagens que eles mandaram. A Vera Magalhães no BR Político, que é o blog dela, e a Veja São Paulo. Tem dois acontecimentos contigo. O primeiro foi quando o Rogério Schecker, então, era candidato pelo Novo a governador, e ele criticou o Dória sobre deixar o posto, que é a mesma crítica que você está falando do Mamãe Falei disso. E você saiu em defesa do Dória, lembrando que você foi iniciado na política pelo Dória. Não sei se, assim, a reportagem fala que você era conhecido como Mini Dória, mas aí eu acho que é muito mais opinião do jornalista. O primeiro disso. Segundo, é que você criticou o Bolsonaro, e criticou o Dória depois. Então, primeiro você criticou o Schecker e apoiou o Dória. Logo depois, quer dizer que esse ano, você criticou criticou o Dória, falando da relação com a pandemia, apoiando o Bolsonaro. E também quem diga que você está brigando com o Amoedo, porque o Amoedo bate no Bolsonaro e isso atrapalha os seus colaboradores. Então, eu não sei o que é verdade, não é uma boa hora para você explicar, porque a impressão que fica assim, ó, brigou lá, pulou pro cavalo. Não, depois fala de mim. Depois fala de mim. Então vamos lá. Tem que ser rápido. Primeira coisa, eu acho que a resposta ela tem uma mesma linha de raciocínio. Como é que eu vim parar na política? Eu sou empresário, venho de família empresária, sou empreendedor, então tenho uma empresa de cosméticos, mas trabalhei 12 anos na empresa da família. E eu tenho um projeto social que eu montei chamado Arca, que é o projeto no Brasil que mais empregou pessoas que estavam nas ruas e na Cracolândia. Então, o foco da Arca é emprego para a população de rua e pessoas vulneráveis. O Dória gostava muito do programa da Arca e me convidou para fazer um programa semelhante na prefeitura. Que a gente fez, foi o Trabalho Novo, que empregou mais de 3 mil pessoas. Lembra do McDonald's?
e tal. Foram 191 empresas que empregaram mais de 3 mil pessoas, um programa de sucesso. Aqueles projetos do Dória no início lá, do McDonald's, em alguns lugares, você que fez. Criei, exatamente. Chama Trabalho Novo. Você já fazia nisso? Já fazia Você antes. é um cara que já trabalha nessa parte sempre fiz de isso. serviço social. Serviço social. Mas um serviço social voltado para o emprego. Serviço social, né? Uma coisa antiga, né? Serviço social não... Eu me inspirei muito na minha família, que é uma família cristã e que sempre fez filantropia. Minha família tem fundação, meu pai, minha mãe tem instituição e tal, mas sempre focado em emprego. Eu nunca gostei muito de só assistencialismo, né? Então a gente gerava emprego no setor privado, né, com a Arca, e eu fui chamado para fazer um programa semelhante, que foi o Trabalho Novo, até ganhei o prêmio Top of Mind por ter empregado mais de 3 mil pessoas. E aí, foi justamente nesse momento que o Schecker fez uma crítica, na época, à gestão do Dória, dizendo que era velha política. E aí tava eu, o Paulo Webel, que veio ontem aqui, e o Wilson Poit, pai do Vinícius Poit, deputado, lá na gestão. A gente estava se matando para fazer o negócio acontecer. O Wilson tentando privatizar, o Webel na Secretaria de Gestão tentando fazer enxugamento da máquina, e eu empregando pessoas. Eu virei na imprensa e falei, não, velha política não. Velha política é criticar sem saber, até porque é do mesmo partido que o meu. Então a minha crítica ao Schecker foi porque ele tinha criticado a gente, porque quando você critica a gestão do ano, eu falei, você quer criticar ele ter largado a prefeitura no meio? Justo. Quer criticar que ele estava viajando pelo Brasil recebendo título de cidadão não sei do quê? Justo então criticar. Não foi por conta que é o mesmo motivo pela questão do Bolsonaro, que você me perguntou, bom, você criticou o Dória e elogiou o Bolsonaro? Na verdade, a pergunta do jornalista da Veja foi técnica. Ele falou, quem você acha que fez mais pela população? O governo federal ou o governo do estado? Eu falei... Durante a pandemia. Tecnicamente o governo federal, porque repassou R$600, que eram 200, viraram 600 pelo Congresso, mas eram 200. As linhas de crédito para a saúde, né, que foram enviadas, né, para os estados e municípios, e por fim as linhas de crédito também para empreendedores no Brasil. Sem isso, a gente estaria muito mal. Então eu falei, o governo do estado de São Paulo fechou de forma horizontal, que eu sou contra, o Fique em Casa, eu sou contra, eu acho que tinha que ter feito verticalizado, são 645 municípios. Até semana passada tinham 3 municípios que não tinham nenhum caso, então não dava para fazer o Fique em Casa generalizado. Então a minha crítica ao Dória foi essa, então sou muito grato ao Dória, quero deixar isso bem claro. Quando eu saí o ano passado, em outubro do ano passado, faz um ano que eu saí do governo, eu agradeci a oportunidade ao Dória e à esposa dele, sou grato. Agora, o alinhamento político não existe. Ele é social-democrata, PSDB, e eu sou conservador liberal. A verdade é que o Dória não agradou ninguém. O Dória conseguiu desagradar todo mundo. Me decepcionei também. Ele conseguiu desagradar todo mundo. Só um segundo. Eu gostaria... Não, a Moedo... Eu tô meio sem tempo. Eu quero saber o seguinte. O Mamãe Falei teve aqui, que é o Arthur, e ele falou que a principal preocupação dele é o plano diretor, que é um negócio que vai ser votado agora. Qual é pra gente, porque a gente tá meio sem tempo hoje, daqui a pouquinho tem a Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro tá aí. Montenegro aqui. Tá. Então, pra você, se você tivesse que falar uma coisa, porque é lógico que você vai voltar aqui na época que a gente da sabatina com o professor e tal. Qual é a sua bicho pra São Paulo? Emprego e renda. Emprego e renda. Isso foi o que eu sempre fiz na vida, seja pelo setor privado, também no terceiro setor com a Arca, sempre foi dar oportunidade para pessoas em situação de vulnerabilidade. E eu acredito que a principal demanda da população já seja renda. Já era, e com a pandemia ficou ainda maior. Sim. E eu tenho experiência nisso, então eu acho que é um momento muito importante para um prefeito que saiba retomar economicamente a cidade. E para um prefeito é possível criar tanto emprego assim? É muito possível, porque e aí tem uma coisa que eu acredito que vai ser revolucionária, que a gente tem uma oportunidade histórica, a taxa de juros está baixa. Com a taxa de juros a 2%, a gente consegue trazer, está aqui o economista que pode nos ajudar, e eu já tenho conversado com os bancos e com investidores, trazer a economia para a periferia, né? São Paulo, infelizmente, virou a terra da burocracia e não mais da oportunidade. Olha para vocês saberem, são 9% só das MEIs, das microempresas individuais, do Brasil em São Paulo. Eram 3%. Com a pandemia subiu para 9% porque eles tiveram que abrir para receber o auxílio. Então, 9% dos microempreendedores individuais é uma vergonha. Como é que a gente alavanca a economia na periferia, principalmente, que diminui o trânsito, melhora. Então, você adensa o centro com o plano diretor, também é a minha
proposta, tenho conversado muito com o setor imobiliário, para a gente adensar e o ano que vem a gente ter a oportunidade de revisar esse plano diretor, que é horrível, desde os anos 70 que a cidade espalha as pessoas. Então, para resolver, você tem que fazer as duas coisas. Adensa o centro onde tem infraestrutura, né, tira a burocracia do mercado imobiliário e leva o investimento para os microempreendedores. Olha só, quem tem grana para investir pode emprestar barato para o empreendedor da periferia, todo mundo ganha. O empreendedor precisa de crédito para crescer e cresce. E o investidor, que hoje tem que investir na economia real porque o juro está baixo, ganha também. Isso é revolucionário. Isso nunca foi possível porque a taxa de juros era muito alta. Quando você vai na periferia, você vê salão de beleza, padaria, você vê loja de roupa e tal. E aqueles caras são de verdade os liberais que estão ali lutando e o Estado só atrapalha. Então a gente tem a oportunidade de gerar muita renda se a gente conectar o setor do investimento com os empreendedores. Só que aí precisa ter um prefeito que saiba fazer isso, né? Sim. Então essa é a nossa principal proposta. Porque o plano diretor, ele vai ter que ser revisado de qualquer forma. Que é o ano que vem. E aí, se alguém que estiver lá que é liberal e não fizer isso, não vai ser liberal. Então, o plano diretor vai ter que ser feito de qualquer forma. Agora, gerar emprego e renda tem que ser pra gente que sabe fazer isso. Porque se não for agora, é só daqui 10 anos, né? Ô, Sabará, obrigado por você ter vindo. O Sabará conversou rapidinho, lógico que nós vamos ter mais entrevistas. Posso só comentar aqui uma pergunta do Sami? Claro. Que ficou em aberto, que é sobre o Amoedo. Então, ele me perguntou aqui sobre a Amoedo. Na verdade, não tem rixa nenhuma com a Amoedo. No Partido Novo, que é um partido que defende realmente o liberalismo, a gente tem linhas diferentes e opiniões diferentes. E já que a gente defende a liberdade, a gente tem que poder ter a nossa visão. Eu tenho uma visão mais conservadora, né? Eu sou cristão, defendo a família, propriedade privada, tal. Essa é a minha pauta mais conservadora, geração de renda. E aí tem pessoas que são mais críticas ao Bolsonaro. O Amoedo é fundador do partido, hoje ele não é mais presidente, ele é um filiado. Mas, poxa, somos muito gratos a um cara que montou um partido que, para mim, é o único partido confiável no Brasil. Aliás, é o único que não usa dinheiro público, que faz processo seletivo, e vocês conhecem bem. Então, assim, eu tenho uma estima enorme pelo Amoedo e, pessoalmente, a gente está super bem. Agora, eu tenho algumas opiniões diferentes da dele e tudo certo. Pronto. É isso aí. Boa, Sabará, tá a cara do Carlos Bolsonaro. Bom, eu vou fazer um break rapidinho no próximo bloco. Obrigado, Sabará. Obrigado a vocês. Entra lá no Twitter dele, Felipe Sabará, @Felipe Sabará.